Cara, o vídeo de hoje foi sugestão de um de vocês aqui pelos comentários. Então sempre que você tiver uma sugestão, uma ideia ou algo que você queira que eu fale aqui, deixa nos comentários que eu tô sempre de olho pra gente estar nessa troca. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram pra ajudar os homens através da psicologia. E hoje a gente vai falar sobre as crises existenciais e passar também por essa crise de identidade. Bom, a consciência humana, o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, essa nossa capacidade de raciocinar e de racionalizar, foi um grande marco evolutivo na nossa história, né? Afinal, a gente só tá aqui dominando o reino animal por conta dessa nossa consciência. Mas ela também trouxe alguns pontos negativos, porque ter noção, ter consciência da nossa existência pode ser bem duro e bem doloroso também. Geralmente, as crises existenciais vêm de um embate aí entre as condições humanas básicas e uma realidade que é muito complicada e ambígua na qual a gente vive. Mas uma crise existencial não significa necessariamente algo ruim, tá? Pode ser que signifique apenas que você é um ser pensante aí que tá buscando sentido pra tua vida. Claro que também pode significar que você esteja passando por um momento mais delicado, por um momento mais complicado. Mas as crises existenciais, elas são normais e temporárias. Você pode passar por elas sozinho, mas se você sentir necessidade, se isso estiver sendo muito difícil ou muito prejudicial para você, você pode contar com a ajuda de um psicólogo também para lidar com esse momento. Fatos que são inerentes realmente à nossa existência podem levar a gente a crises existenciais. Mas existem 5 principais preocupações que geralmente desencadeiam essas crises. Essas preocupações, elas estão relacionadas com a morte, com o nosso sentido de vida, com a nossa identidade, com a nossa liberdade e com o isolamento. Geralmente são essas preocupações que levam, que desencadeiam uma crise existencial. Bom, viver é uma bola, uma tempestade de crises, né? Nem toda crise é uma crise existencial. Às vezes você tá passando por uma crise financeira, uma crise na tua vida amorosa, e nem sempre tá relacionada a esse questionamento da tua própria existência. O grande diferencial e o grande incômodo também de uma crise existencial é que geralmente ela te leva a uma falta de resposta. Por mais que você pense, por mais que você desenvolva, diferente de uma crise amorosa, uma crise financeira, geralmente a crise existencial te deixa gaps aí de respostas. Mas vamos olhar para essas 5 preocupações que geralmente nos levam a ter uma crise existencial. Começando pelo sentido ou significado da vida. A gente tem essa tendência a querer entender e explicar como é que as coisas funcionam, tanto individualmente quanto coletivamente. E quando a gente tem essas crenças, esses pensamentos validados pelas outras pessoas, a gente costuma gostar ainda mais, porque se faz sentido não só para você, mas para os outros também, pode ser que realmente você esteja mais perto da verdade, né? Mas pode ser muito difícil manter essas certezas, manter essas verdades, porque a nossa realidade é muito incerta. Além disso, ela é ambígua muitas vezes também. A segunda preocupação é a preocupação relacionada à morte. Se a gente for parar para pensar, não tem nenhum outro animal no nosso mundo que esteja preocupado em morrer. Eles nem têm essa noção de que eles vão morrer um dia. Eles se preocupam em preservar a vida, mas não necessariamente em evitar a morte, que é uma preocupação que a gente tem. Inclusive que dá um outro sentido, significado, propósito para nossa existência. Saber que a realidade como a gente conhece, que a vida como a gente conhece, tem um fim. Por isso que visões de mundo, crenças religiosas podem ajudar a diminuir essa ansiedade a respeito da morte, dar essa noção de previsibilidade pra gente. E um dos fatores que mais desencadeiam ansiedade na nossa existência é a imprevisibilidade. A terceira preocupação, a preocupação relacionada ao isolamento. Você e eu nunca vamos saber como é exatamente ser outra pessoa. A gente acaba sendo as nossas próprias ilhas. A gente conhece o nosso funcionamento, a nossa visão de mundo. A gente conhece as experiências que o mundo pode proporcionar através da nossa leitura. Uma experiência que você tenha comendo algodão doce, por exemplo, não vai ser a mesma que eu tenho. Talvez as minhas papilas gustativas sejam diferentes, estejam posicionadas em quantidade diferente que a sua. E a gente vai se relacionando com esses fatores e elementos de uma forma única. Ao mesmo tempo que a gente é estimulado, encorajado a estar sempre em grupo, em comunidade. Isso dá pra gente um senso de pertencimento e de segurança também. Essa ambiguidade e essa sensação de isolamento, de só você realmente sabe
ser você, ser quem você é, passar pelo que você está passando, pode dar a gente mais uma dessas crises existenciais. A preocupação de liberdade. Toda vez que a nossa liberdade é ameaçada de alguma maneira, pode ser que a gente passe a questionar e entrar em crise em relação à nossa existência. Saber que a gente tem regras, por exemplo, sociais para se cumprir, para seguir, para que o mundo continue girando, para que as pessoas continuem sobrevivendo, ou alguma outra privação de liberdade mais severa pode fazer com que a gente realmente questione a nossa própria existência. E a quinta preocupação, a preocupação com a nossa identidade. Resolvi deixar essa para o final justamente porque foi uma das perguntas ali no comentário. As crises de identidade, elas estão muito relacionadas a esse questionamento de quem a gente realmente é. A gente passa a ter uma dificuldade de entender com precisão quem nós somos. Isso também porque a gente muda o tempo inteiro. Você provavelmente não é o mesmo adulto que você foi quando adolescente. As fases da vida que a gente vai passando vai modificando. As experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa vida vai modificando quem a gente é, o que a gente pensa do mundo. Mas uma crise de identidade que pode se instaurar de uma maneira muito mais severa e muito mais prejudicial está relacionada a uma vivência falsa, a você tentar ser alguém que você não é, a você estar ali traindo os teus valores, talvez em nome de algo que é muito raso, muito superficial, que não te dá sustentação suficiente. Isso pode gerar uma crise de identidade bem forte. Mas sabe quando é que a gente tem uma das maiores crises de identidade da nossa vida? Na adolescência. Justamente porque a gente está solidificando essa identidade. A nossa personalidade está se moldando de uma forma mais contornada. Fica mais fácil da gente ir distinguindo ali. Porém, a gente ainda é muito imaturo, ainda é muito jovem, conhece pouco sobre o mundo. E geralmente na vida adulta a gente passa a questionar algumas certezas que a gente tinha ali na adolescência, se defrontar com a realidade mesmo da vida. E aí sim, solidificar de vez alguns dos nossos valores e identidade e personalidade mesmo. Mas, mais uma vez, se você chegou na vida adulta e isso ainda não tá sólido, sedimentado pra você, talvez você precise de uma ajuda para passar por essa crise. Não há nada de errado nem de problemático nisso. É humano passar por crises existenciais. Às vezes, uma crise existencial ela é motivada por algum fator específico. A gente pode relacionar isso com alguns momentos da vida, ou por exemplo, como a adolescência, né, que é esse momento que a gente realmente solidifica a nossa personalidade e identidade. Mas nem sempre precisa de um motivador externo tão claro. E quando não tem um motivador externo tão claro, é hora da gente olhar o big picture do sujeito, né? Olhar de uma forma mais geral para a tua existência, para os teus questionamentos, de repente, para as vivências e experiências que você veio tendo ao longo da tua vida, que desencadearam, que desembocaram nessa crise existencial pela qual você está passando agora. Mas, pensando em motivadores externos para uma crise existencial, tem dois fatores que geralmente estão bem associados ali a essas crises, que é o fator da família e o fator do trabalho. Como a gente passa muito tempo também inserido nessas duas situações, é provável que a nossa imersão ali leve a alguns questionamentos ou leve a gente a entender que talvez a gente não pertença exatamente a um grupo ou a outro. Mas se você está aí em busca de mais sentido para a tua vida, tem alguns fatores que podem te ajudar. Geralmente contribuir para o mundo, ajudar outras pessoas, ter algum senso de conquista, seja na vida pessoal, na vida profissional, nos ajudam a encontrar sentido na nossa existência. Mas, apesar disso, algo que eu quero deixar aqui realmente para fechar esse vídeo para vocês é que tem perguntas sobre a nossa existência que a gente realmente não tem respostas. Talvez a gente chegue nelas um dia, mas talvez a gente nunca chegue. E muito mais saudável do que ficar ruminando e buscando essas respostas que realmente a humanidade ainda não encontrou, seja você aprender a conviver e a lidar com essa ambiguidade e com essa incerteza. Porque apesar da gente não ter essa certeza, a gente continua aí existindo, sendo humano e evoluindo a cada milênio, década, século que passa. Me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma crise existencial? Conseguiu sair dela sozinho? Precisou de ajuda? Eu já passei por algumas crises existenciais na minha vida. Acho que se eu fosse nomear assim, umas 3 eu já passei e espero passar por outras porque sinto que isso me desenvolve muito como pessoa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever para você receber as notificações aí sempre que sair um vídeo novo. E eu te vejo na próxima quarta às 18 horas com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!